Fala pessoal, mais um episódio do Papo de Trader, dessa vez com Walter Robôs, e a gente vai falar do assunto robôs, que é o que denominou o seu nome. O meu nome, né? Walter Robôs. É isso. Então, no início do nosso vídeo, a gente sempre gosta de salientar para vocês se inscrever, curtir e deixar a sua opinião aqui nos comentários. Você já opera com robôs, você acredita em robôs, então deixa aqui nos comentários. E Walter, sempre no início do programa eu gosto da pessoa que eu estou apresentando aqui no meu canal, que faça um breve resumo da sua vida, sobre a sua trajetória. Então vamos começar dessa forma. Vamos lá. Bem, para quem ainda não me conhece, sou Walter Robôs no Instagram, né? Sou programador desde 2007, 2008. Comecei a me aventurar na parte de programação com Delphi, com algumas plataformas. Vi que a internet seria o novo caminho. Comecei a me especializar nesse caminho. No meio do percurso, eu me apaixonei pela área militar, então decidi fazer concurso militar, passei para a Força Aérea, virei especialista em comunicações aeronáuticas em 2012, e a partir de 2017, eu estou enxugando um pouco a história, porque senão a gente vai passar umas 5 horas aqui. Em 2017 eu decidi, né, fui convidado com um dos meus amigos lá do quartel para montar uma mineradora de criptomoedas. Eu na época nem sabia o que era. E comecei a estudar, entendi como é que funcionava, e nesse meio do caminho eu já estava programando, já tinha algumas empresas, já tinha algumas coisas. Só para entender, você começou então com cripto? Comecei com cripto. Você não investia antes, nada. Operava? Eu não sabia nada de dinheiro. Então comecei com cripto, eu falo que eu sempre peguei o caminho inverso. Sim. Então comecei com criptomoeda em 2017, 2018, naturalmente comecei a fazer trade, trocando Ethereum por Bitcoin, por dólar, por real. Me envolvi, me apaixonei pelo mercado financeiro, comecei a estudar um pouco mais, que eu vi que não sabia de nada, né? Tive a ajuda de alguns livros, alguns amigos me apresentaram. Então comecei, fui de Bitcoin, fui para a parte de derivativos. Sim. Depois eu voltei para a parte de day trade com dólar, com índice. Fui para ações, fundos imobiliários, chegou na renda fixa, eu parei. Fiz, não, isso aqui não é para mim, não é meu perfil. Sim. Eu gosto de um pouco mais de adrenalina, eu quero um negócio mais arriscado, eu gosto daquele risco. Então cheguei na renda fixa, entendi como funcionava, mas eu vi que não era para mim. Eu lembro que ficou marcado quando o meu filho estava para nascer e eu dei uma reformulada nas minhas contas, que eu não sabia nada de dinheiro, comecei a aprender, fiz, cara, vou montar uma carteira previdenciária, vou montar aqui, vou comprar vou comprar a bolsa aqui para ele. Aí outro amigo falou, cara, não faz isso, compra tesouro, é teu filho, foca no longo prazo e tal. E eu já penso ao contrário, para mim, risco, quanto mais cedo você toma, melhor. Melhor. Isso em 2018, eu peguei e fiz, cara, R$500 por mês, tu coloca lá no Tesouro Selic, daqui a 18 anos você vai estar com uma grana boa, pelo menos para pagar uma faculdade legal, faz sentido. Faz sentido. Conservador. Eu lembro que nessa época eu já estava montando uma carteira já de ações, já estava dando uma olhada em fundo imobiliário, já tinha também um pouco lá de cripto, ficava sempre oscilando nos dois mundos, né? Eu abri a conta da Rico, na época na Rico, abri a conta da Rico, depositei os R$500, escolhi o papel lá do Tesouro, coloquei a assinatura eletrônica, na hora de clicar em comprar, cara, me deu uma coceira, me deu uma agonia. Ah, isso aqui não é pra mim. Fui lá, zerei, comprei tudo de Itaúsa. E deu certo pra caramba. Itaúsa deu uma explodida e foi assim quando eu tive o melhor resultado, né? Daí eu vi, cara, a renda fixa não é pra mim. Então sempre foquei nesse caminho. No final de 2018, já estava trabalhando com outros sistemas, tinha outras empresas. Um desses meus amigos fazia um trade no grupo de criptomoedas, chegou pra mim e falou, cara, eu tô precisando automatizar meu operacional. Tu não consegue me ajudar? Porque eu vou começar a trabalhar fora, vou passar o dia todo sem internet, eu queria automatizar. E ele era um cara que ganhava muito dinheiro com trade. Aí eu, cara, como assim eu vou automatizar? Como é que eu vou automatizar? Ele, cara, tem uma plataforma chamada MetaTrader, tu nunca ouviu falar não? Dá pra tu criar uns scripts, eu acho que tu consegue automatizar lá pra mim, tu é programador. Ah, cara, que dali pra mim eu fiz... Abriu uma... Eureka, tô rico. Cara, vou pegar todos os setups, né? Eu vou pegar tudo, automatizar tudo. Quando todos derem lucro, estiver dando sinal de compra, eu vou entrar comprado, é impossível perder. Sim. Porque todos estão dando sinal de compra. E eu perdi pra caramba. Sim. Então, a partir desse momento, eu vi que aquilo dali era o que eu realmente gostava. Mercado financeiro é uma coisa que eu amo pra caramba. E programação também é algo que eu gosto. Então, conseguimos juntar os dois. E empreender. Legal. São 3 pilares, né? Que pra mim foi o que mais fez sentido, é o que eu mais gosto de fazer. Empreender, falar sobre dinheiro, mercado financeiro e programação, automatizar as coisas, a rotina. Você se encontrou ali. Me encontrei. Então eu decidi largar a mão, vendi, sair de empresas onde estava tendo lucro, eu decidi passar meu capital para os meus sócios, me desfiz de muitos outros investimentos para focar nisso, mergulhei de cabeça. Que legal. Então desde 2018 que eu só penso, respiro e vivo MetaTrader, vivo automação. Já tentei para outras plataformas, não gostei, não consigo me adaptar.
Então, desde então, comecei a buscar setups, buscar experiência, fiz muito cursos, assisti vídeos pra caramba no YouTube, o que tem de setup milagroso que não funciona. Não, já demais, demais. Na hora que a gente roda modelo ali, vai testar, não funciona. Principalmente esses scalper de grid, tem um monte de setup que funciona até bem durante uma janela de tempo. Depois tu vai quebrar. Prazo, né? E no fim tem um denominador comum das estratégias vencedoras, né? É ter um risco-retorno positivo. Risco-retorno positivo. A gente vai falar disso. E tem uma coisa muito importante que é o seguinte, talvez você que esteja assistindo, você tenta buscar, no início principalmente, a pessoa não aceita perder. Sim. Então ela quer uma estratégia que tenha 100% de acerto, 98%, 95% de acerto. Eu já fui enganado com isso, até eu me enganei com isso. Eu buscava estratégias que tivessem mais de 95% de acerto. Senão pra mim não fazia sentido. Mas tu ganha de colherzinha e quando tu perde de balde. Sim. Então esse é um setup que pra mim, no longo prazo, não funciona. E eu acho que você que tá assistindo já deve ter passado por isso. Acho que você também já deve ter experiência. Então eu comecei a buscar estratégias que tivessem um risco-retorno positivo, tivessem uma taxa de acerto que, considerando esse risco-retorno, no final, a matemática fechasse. Então, encurtando ainda mais a história, de 2018 para cá, eu vim tentando desenvolver estratégias, setup, já fiz ferramentas, já fiz muita coisa. E acabou que eu nunca consegui ter algo que fosse realmente assim, que eu sentisse confiança de cara. Confiança de... Isso aqui dá dinheiro. Por quê? Já tive muita estratégia que foi boa, deu muita grana, mas chegou um momento que ela parou de performar. Sim. Então, tu perde a confiança e tu tem que desenvolver outra estratégia. Então, em 2024, ano passado, eu vi que eu não estava conseguindo mais ter ideias de estratégias, eu não estava conseguindo ter estratégias legais e lucrativas. E outro amigo chegou e falou, cara, tu já viu esse Strategy Quant? Tu já viu como é que funciona? Não sei se tu já ouviu falar do Strategy Quant. Não lembro. É uma plataforma hoje que é considerado a SpaceX dos investimentos quantitativos para criar robô. Legal. Muitos dizem, e eu também confirmo, que é uma máquina de criar overfitting. Por quê? Legal. Você vai estar construindo rocket science, você vai estar construindo um foguete. Se você apertar um parafuso errado, no torque errado, você vai explodir esse foguete, ele não vai chegar onde você quer. Então você tem que entender como funciona e entender o que você quer fazer para você configurar tudo da maneira correta. Não basta só configurar de qualquer jeito, vai sair qualquer coisa. Então para você ter realmente resultados igual que a gente te mostrei na hora do almoço, cara, não foi assim. Você chega lá do dia para noite. E não é de maneira aleatória, existe uma metodologia, existe um sistema, né? Uma forma, um checklist que você tem que seguir para que você consiga ter resultados mais, assim, aderentes estatisticamente. Porque uma coisa é tu ter um backtest, fantástico. Quando tu pluga na conta real, o resultado é desastroso ou totalmente diferente. Às vezes pode ser até melhor. Mas se não tá batendo com o teu backtest, isso aqui não funciona. Tu não pode ter essas métricas como uma base. Tu não pode considerar essas estatísticas. Então você tem que seguir todas as boas práticas do mercado, você tem que entender como funciona a plataforma, como funciona o mercado, como funciona aquele ativo, qual é o tipo operacional que você vai fazer e ajustar tudo da maneira correta. Se uma dessas daqui falhar, a grande chance é que você vai ter um resultado falso, um backtest que não vale de nada. Então, a gente pode se basear em estatística, em tudo, a ferramenta é fantástica, mas se você criou um overfitting, o resultado vai ser totalmente aleatório. Então você foi apertando esses parafusos ali, ajustando no decorrer do processo. Gastei dinheiro na ferramenta que é cara, eu investi muito em cursos, em metodologias, em mentorias, e algumas delas me abriram os olhos para algo que eu não estava enxergando. Então, eu segui uma metodologia. No final, não tinha o resultado que eu queria. Cara, isso aqui não tá legal. Vou tentar essa outra. Seguia também, tá bom, mas tá faltando alguma coisa. Assim, o que as suas automações, porque é uma dúvida muito comum, qual a estratégia da automação? O que as suas estratégias hoje no mercado de automações, elas olham para poder estar realizando as operações? Todo robô que eu falo, ele observa preço. De que maneira? Você pode analisar preço vendo uma média móvel, vendo um indicador, vendo um sinal, um gatilho. Então, hoje, toda a minha base é considerada apenas em cima de preço. Então, é estritamente quantitativo. Se tu me perguntar o que esse robô X faz, eu não sei. Ele compra e vende. Onde ele compra e vende? Não sei. Walter, mas tu tá criando algo que não é confiável. Cara, olha as métricas. Olha o resultado do backtest e olha o resultado que está tendo em conta real. Tá batendo? Tá dentro da expectativa? Então isso aqui funciona. Então eu tenho hoje uma máquina que eu consigo desenvolver várias estratégias, eu consigo filtrar grande parte, imensa parte dessas estratégias e eu fico só com uma pepita de ouro que sobra no final. Entendi. Você vai testando várias para poder uma chegar num modelo que faça sentido. Imagina, tu vai criar uma estratégia hoje, cruzamento de média. Mais simples de todas. Você vai pegar uma média curta com a média rápida. Vai pegar uma de 9 com 21.
vai ter um resultado legal. Mas quem garante que a de 9,21 é boa? Por que não a de 12 com a de 35? Em vez de ser simples, por que não é exponencial? Entendi. Porque essas pequenas variáveis. Por que no gráfico de 5 minutos e não no de 15, no de 20, que é totalmente não habitual? Né? Então, a gente tem que analisar um cenário macro. Esse sistema aqui, ele é bom com alvos longos ou curtos? Ele é bom para fazer uma ordem stop ou uma ordem limite? Vai ser um rompimento ou vai ser uma ordem contra a tendência? Entendeu? Legal. Qual a melhor janela de horário que ela vai trabalhar? Ela vai fazer um aumento de posição, ela vai diminuir a posição, ela vai ter um trailing stop, vai ter um break-even de quantos pontos? A partir de que ponto vai ativar? De quantos pontos vai ser esse break-even? Depois de quantas barras no lucro a gente já considera que atingiu o máximo de potencial ou de perdas? Esse aqui a gente já não volta mais. Então são vários pontos, vários pilares que você tem que conseguir um checklist ali para, beleza, essa estratégia faz sentido. Mas não adianta só isso, você tem que ter o quê? Métrica, estatística. A gente trabalha com robô é número. Sim. Então não adianta tu ter 50 robôs, se tu não sabe no final o que esperar. Então esse alinhamento de expectativas é o principal e que eu acho que a maior parte dos clientes que eu vejo hoje pecam é justamente na hora de fazer esse alinhamento de expectativas. Eu faço, cara, essa estratégia aqui, junto com essas 5, por exemplo, o Smoking Snakes. Portfólio, né? O Smoking Snakes está lá na OnTick, lá na Nomos, está liberado lá para os clientes. São 5 estratégias, certo? Eu falo, o risco desse portfólio todo, as 5 estratégias juntas, é de R$3.000. Então, tu tem que ter no mínimo 5 mil para rodar. Sim. Walter, eu tenho 100 mil, vou colocar 20 contratos? Cara, tu vai aceitar 60% de risco? Porque tá aceitando. O cara não consegue observar isso, ele só tá vendo que vai ganhar muito. Aí é a tua perda. Então, alinha as expectativas. 5 mil é o mínimo, por quê? O risco é de 3. Então, é o mínimo que eu considero, duas vezes o drawdown, 1 vez 0,8, entende? Walter, mas tá muito agressivo para mim. Coloca 10 mil, faz uma gestão mais tranquila. Espera aquela curva de capital crescer, espera ter um certo retorno, aí tu vai aumentando o teu lote. Aumentando gradativamente. Porque quando vier o drawdown, ele vai... Que é normal. Vai o drawdown, para quem não sabe, até para exemplificar, você tem uma automação que está performando bem e nesse ponto aqui da curva, ela começa a entrar em um período de prejuízo, que é esse período que a gente denomina drawdown. Então, aqui o gráfico está subindo, começou a cair, começou a ter prejuízo. Então, qual que é o drawdown? Se a estratégia tem, sei lá, 20% de drawdown e o capital recomendado é 10 mil, então a gente sabe que até R$2.000 de prejuízo foi o drawdown máximo, historicamente falando, né? Está dentro das estatísticas. Dentro das estatísticas, mas não quer dizer que aquilo é uma regra, não quer dizer que aquilo vai seguir sempre. Então, entrando em outro ponto, o que você costuma fazer e dar de dica para a galera que está na automação quando a automação chega nesses parâmetros de piora de resultado? Que é, cara, historicamente, se ela perde 5 vezes, o 6º dia costuma ser positivo, o 7º. Se a estratégia ela chega a 20% de drawdown, ela tende a recuperar. Por quê? Porque essa pessoa pode dobrar os lotes para tentar buscar o retorno ali, a regra estatística, né? Então, traz esse exemplo aí para a galera. Exatamente. Esse é um ponto que eu falo sempre quando eu vou fazer alguma indicação ou que eu vou assessorar, principalmente os próprios assessores que trabalham muito essa parte educacional. Quando você vai alocar, né? Qual é o melhor momento de fazer a alocação na carteira do cliente, ou você que é um cliente, qual é o melhor momento de você ativar uma automação, uma estratégia? As pessoas querem, a gente fica brincando, né, que existe muito comprador de topo. Então a estratégia tá ganhando, agora tá o momento certo de entrar. É o pior momento. Porque se ela tá na sequência de ganhos, naturalmente vai ter uma reversão. Então nesse momento ela tem que retornar aquela média histórica, né? Porque nada vai ganhar para sempre. Sim. Então nada vai perder para sempre. Exatamente. Então as pessoas ela têm aquela expectativa de que vai ser uma linha reta do começo até o fim, a curva de capital. Sim. Mas não é. É um altos e baixos. Então esses baixos, esses momentos de baixos são o que a gente chama de drawdown. É o período que quem entrou naquele ponto começou a perder dinheiro, sim, depois ela volta. O que muita gente erra no robô, e vejo muita assessor errando, até dica para assessor que acompanha, tem muito assessor que acompanha a parte de automação. O melhor momento para você colocar um cliente ou para você que é cliente quer ativar, não é no período de ganho, é isso que eu e o Walter estão trazendo, é nos períodos de drawdown. A automação passa por prejuízo? Passa. Eu já vi a automação passar 5 meses no prejuízo e recuperar tudo em um mês. Existem 2 pontos interessantes que você levantou agora. Existe o período de drawdown, que é quanto que ele pode perder e até recuperar, e existe o período de estagnação, é quanto tempo demora até que um cliente consiga ter lucro. Então, isso também está nas métricas. O drawdown pode ter sido um dia, uma semana de sequência muito ruim, que ele perdeu, sei lá, R$2.000, mas recuperou rapidinho.
em outra semana ele recuperou tudo. A estagnação aqui foi de quanto? 2 semanas. A primeira semana perdendo, a outra recuperando. Sim. Demorou 2 semanas para voltar. Mas pode ser que ele entre e fique perdendo, ganhando 50, 10, 30, 40, 80 e tal, passa 3 meses de lado. Sim. Isso é um período de estagnação maior. Então a gente não pode considerar apenas o drawdown, estagnação também. Então se eu tenho uma estratégia que a estagnação máxima foi de 90 dias, eu tenho que alinhar com o meu cliente, ó, tu tem que deixar esse capital aqui por no mínimo 4 meses. Por quê? Pode ser que tu entre hoje e passe por esse período de estagnação de 3 meses andando de lado. É normal. Está na nossa métrica, está nas nossas estatísticas. Então a gente tem que alinhar as expectativas, não apenas quanto assessor, mas quanto cliente, para ele entender os números. Isso. Então, pô, beleza, eu sei que existe um risco de R$2.000, ele pode ficar 3 meses andando de lado, pode acontecer desse risco... Ficar 6 meses às vezes de lado também é factível, né? Depende depende do portfólio das estratégias. Estagnação. Pode ser que esse drawdown esteja dentro do período de estagnação, mas pode ser que não. Pode ser que ele fique nessa estagnação de 3 meses, mas o drawdown máximo desse período foi de R$500, R$600, só que ele não viu lucro. Sim, ele ficou ali ganhando, perdendo. Foi o que aconteceu com algumas automações que a gente... E tem outra automação aqui que tu fala que o drawdown de 2.000, ele bateu 2.000 em uma semana. Caramba, mas a estagnação é de 3 meses, então tu tem que entender os números. Qual é a média de operações por dia, por mês? Qual é a taxa de acerto média das operações? O fator de lucro. Fator de lucro eu não costumo utilizar muito. Eu vejo mais assim, a principal métrica que eu gosto de analisar quando eu vou montar meus portfólios. Isso é importante, ó, pegando aqui a dica que eu desenvolvi. Anota. Fator de recuperação. Isso é um dado que eu vejo poucas pessoas falando, mas é muito importante. O que é o fator de recuperação? É quanto de retorno que eu tive pelo prejuízo que eu tomaria. Então, se eu tenho uma estratégia que tem um fator de recuperação de 10, significa que se eu tenho R$1.000 de risco, no período que eu estou observando, ela teve um lucro de 10.000, 10 vezes maior. Então, isso faz sentido para um cliente? Faz, mas depende da janela de tempo. Se eu pego em 10 anos um fator de recuperação de 10, significa que eu só multipliquei meu capital em 10 vezes em 10 anos. Sim. Não multipliquei em 10 vezes, mas o risco que eu tomaria nesses 10 anos, eu tive um retorno de 10 vezes maior. 10 vezes maior. Então, se eu tenho um risco de R$1.000 e eu tive um retorno de 10.000, se eu aloquei qualquer capital, essa é a gestão de risco que a gente tem que fazer. Sim. Quanto de risco que eu tomo, quanto esse risco representa na minha carteira? Entendi. Capital de 100 mil, tu tem um risco de R$1.000, é 1% de risco para 10% de retorno. Faz sentido? O retorno é bom, é ruim? Depende do risco que tu quer tomar. Por quê? O fator de recuperação já disse tudo para mim. Eu não preciso mais saber o resto. Eu só preciso saber quanto que eu vou ganhar e quanto que eu vou perder. Legal. Né? Isso já alinha bastante coisa. E uma coisa que a gente comentou lá no início do nosso papo foi sobre isso de perfil. Você falou que não investiu em renda fixa, não investiu em tesouro. Para você ver, galera, a diferença entre perfis e os diferentes perfis de clientes, os diferentes tipos de investimento que uma pessoa pode fazer. E por que eu estou trazendo isso? Porque muita gente fala assim para mim, Lucas, eu não quero tomar risco. Mas existe risco também no mercado de renda fixa, existe risco no mercado de tesouro, que as pessoas não falam, mas existe risco também. Marcação a mercado é um deles. A vida também, eu converso com muito empresário e falo assim, não invista em bolsa porque é muito arriscado. Pô, mas você é empresário no Brasil é um puta risco. Então, trazer essa comparação da galera de risco. E trazendo isso do risco, o que você acha de automação como uma das formas de potencializar o resultado de uma carteira? Eu afirmo com clareza que um portfólio de automação é menos arriscado do que o cara comprar uma única ação. Vai ter gente que vai criticar o que eu estou dizendo, mas pensa o seguinte cenário. Quando eu tenho um portfólio de robôs, eu tenho um robô que compra, que vende, independente do cenário, se é de alta, de baixa, independente do cenário, ele vai estar operando. Então, ele tem descorrelação com o índice, certo? Nas ações, a gente tem um risco que é um risco não sistemático. O que é um risco não sistemático? É um risco que afeta determinada empresa. Então, vamos dar o exemplo do que aconteceu em Ambipar. É um risco não sistemático, que não afetou todas as empresas, afetou apenas ela. E quem tinha Ambipar viu seu capital deteriorar em 90%, 95%. Então, que comprou, claro, na máxima. É a mesma situação do COI, né? O pessoal está falando muito que o COI é ruim. Não.
Tem muitos COIs que funcionam, que são bons, mas você precisa entender o tipo de investimento. Sim. Não é porque o COI foi ruim. Não, cara. Quem estava no COI da Ambipar se deu mal. Isso. Né? Mas mas é a mesma coisa que tá com ação, né? E puxando esse gancho, né? Muita gente criticou isso do COI. Concordo, assim, em partes. COI é um produto que eu não vejo com bons olhos. Não Aqui no escritório a gente também não vende, mas é o que ele trouxe. Teve COI de ouro que performou super bem, teve COI de SAP que performou muito bem, mas não é uma coisa que eu vendo para o cliente, mas as pessoas têm mania de levantar aquilo que deu errado. A narrativa é o que vende, isso. Né? É o que vende. Eu vi consultoria falando mal, outra corretora posicionando sobre o produto. Tem banco grande que a carteira de clientes deles, todas têm COI. Com certeza. E ninguém fala mal do COI. Isso, exato. Então, assim, crucificaram o produto, eu não gosto do produto, mas o que as pessoas esquecem é o risco não sistêmico que acontece, e o risco sistêmico é algo que você tem que sempre levar em consideração, estar preparado para isso. E puxando o gancho que a gente falou de risco com robô, eu tenho mais confiança em operar em portfólio de robô do que operar um portfólio, ter um portfólio de ações que você depende de acompanhamento, depende de um monte de fatores. Então, é um ativo descorrelacionado, é um ativo que pode potencializar o resultado da sua carteira, e o mercado de operações automatizadas não é mais o futuro, né? É o presente, já está acontecendo agora. Mais de 85%, me confirmem depois, me corrijam se eu estiver errado, mas se eu não me engano são 85% das operações do mercado americano já é feito, já é tomada essa decisão, já é feito por algoritmos. Que legal. Né? Então o Brasil, ele está engatinhando, né? Eu diria que ele não tá, como eu falei hoje no almoço, ele não tá surfando a crista da onda. Sim. Essa onda tá começando a crescer. Então as pessoas estão começando a entender os fundos de investimentos, que na verdade é o seguinte, pensa no robô, a gente fala de robô, é um termo que já ficou pejorativo, até fico brincando com os próprios parceiros, que cara, robô funciona de verdade? Robô funciona? Cara, um robô só? Não. Uma andorinha não faz verão. O importante é o quê? Ter um portfólio bem descorrelacionado. Por quê? É um produto, como você falou, muito importante. Porque independente se a bolsa está subindo, está caindo ou está de lado, você pode ter um retorno positivo nos 3 cenários. Sim. Você comprou ação, a bolsa está caindo, a empresa pode estar fantástica, vai cair. Porque está todo mundo saindo do risco e está buscando uma operação mais segura. Depende do ciclo ali depende do ciclo do mercado, depende do momento atual do país. Isso é legal. Depende de N fatores. Então eu falo, robô funciona? Eu diria, cara, robô, não. Mas um portfólio de robôs funciona. Mas o que funciona muito melhor é um portfólio de portfólios de robôs. E você falou de operar na mão, né? Operar ali com robô. E trazer uma coisa para você. Você que está aí assistindo a gente. Eu trabalho dentro de uma instituição financeira e o que eu estou falando aqui, ela é uma grande verdade que o mercado de day trade, eles não te falam, né? Mas você acredita mesmo que nas instituições financeiras fica ali aquele cara comprando e vendendo, como as pessoas dizem, fui institucional, fui operador de não sei o quê, só se foi lá atrás, porque hoje em dia vai nas corretoras e vê se fica ali o cara clicando comprar e vender capital do banco. Tesouraria hoje já não faz mais isso. Não existe tesouraria, sabe para que tem hoje dentro das instituições? Para se caso um fundo quer passar uma ordem, quer boletar, o gringo quer comprar via ali dentro da corretora, passar a ordem, então isso de... Não, e até hoje, o motor de execução da ordem é feito via robô, é um algoritmo. Então, essa ladainha que te conta, começa a fazer meu curso que você pode virar um trader institucional, não existe isso, é mentira o que te contaram, tá? Hoje em dia, dentro das instituições, a presença de robô está em todas as áreas. E quem não surfar essa tendência vai ficar batendo cabeça. E essa revolução. É uma coisa que eu gosto sempre quando palestrar, eu gosto de já começar falando o seguinte: existe uma diferença enorme, gritante, entre robôs de investimentos e IA, inteligência artificial. Tem muita gente que quer aproveitar esse hype da IA e colocar, eu tenho uma inteligência artificial que faz tal coisa. Não tem nada de... Eu tenho, cara... Isso é só firula, é só, como é que a gente fala? Pirotecnia para que você consiga cair numa narrativa hoje para dizer que está na ponta da tecnologia. Sim. O que é um robô? Um robô, ele simplesmente executa uma tarefa repetitiva. A gente programa ele para executar aquilo dali, ele não pensa, ele não se atualiza de acordo com os novos dados. Uma IA, ela vai aprendendo com as informações. Então ela vai se alterando, vai se adaptando ao mercado. Eu posso chamar no mercado de automação a machine learning como uma IA ou não?
É uma dúvida que eu tenho. Machine Learning é um processo que tem dentro do mundo de inteligência artificial. Um robô, ele é um software, um algoritmo que ele apenas executa uma ação. Você compra um robô aspirador. Mas hoje as automações usam, em sua grande parte, Machine Learning. Eu utilizo o IA no desenvolvimento das minhas estratégias, mas as minhas estratégias não são IA e não tem IA dentro dela. Legal. É diferente. Você compra um robô aspirador. Ele tem inteligência ali dentro? Não, mas ele vai programado. Ele varre a sua casa, ele passa o pano, ele faz exatamente o que tem que ser executado, certo? Se você derramou leite, alguma coisa lá, derramou óleo, ele não está preparado para óleo. Mas se você ligar, ele está programado para passar naquele lugar e fazer a limpeza lá. Se você derramar um óleo, ele vai quebrar, vai se enroscar, vai fazer alguma coisa ali. Por quê? Ele não aprendeu, ele não tem inteligência para, esse tipo de líquido aqui eu não posso. Então vou evitar esse caminho. Não, é a mesma coisa. Porque o robô ele é bom e ao mesmo tempo ele é ruim. Porque ele só executa aquilo que está pré-programado. Então ele não lê notícia, ele não vê nada. Então ele está só executando, ele só está vendo o preço. Ele foi programado. Então às vezes o mercado está caindo. Cara, já caiu demais, vou comprar. Vou fazer um preço médio na compra aqui, porque já volta. Saiu uma notícia agora, cara, o Trump vai tarifar, vai estar tudo errado. Tá maluco de entrar comprado? O robô vai lá e compra. Cara, o mercado simplesmente volta e dá o retorno. Jamais teria comprado nesse ponto. O robô vai lá e compra. Por quê? Porque ele está aqui, cego e surdo. Ele só está observando o preço. Então ele faz exatamente o que tem que ser executado. O que é que a gente tem que observar? Estatística. Esquece todos os fatores emocionais, notícia, calendário econômico. Cara, vai ter payroll, amanhã vai ser desastroso. Vamos desligar as automações? Eu falo, não. Mas por que não? Vai que dá um volume. Cara, a gente tem 36, 40, 2 anos, 3 anos de histórico de backtest. Nesses 3 anos não teve nenhuma notícia, nenhum payroll, nenhum fato econômico que foi impactante. Óbvio que teve. Se as automações passaram por esse período e tiveram essa curva de rentabilidade, não faz sentido eu tirar. Eu estou tirando uma parte da estatística. Agora não, eu tenho uma estratégia que nos dias de payroll eu desligo ela. Então o backtest nunca opera na sexta-feira do payroll. Agora sim, então você tem que tirar, porque você não sabe como funciona, não sabe o que aconteceu no passado. Mas você tem um histórico. Resultados passados não garantem resultados futuros, mas te dá uma previsão e uma probabilidade de que aquilo pode continuar a se repetir. Então o que é que a gente faz? Analisa o histórico. Temos as métricas, temos todas as estatísticas. Vamos acompanhar. Deixa 1 mês, 2 meses, 3 meses, na conta demo, gerando histórico. Vamos ver o que aconteceu nessa conta demo e vamos ver o que aconteceu no backtest do mesmo período. Vamos comparar os dois. Tem que estar muito próximo. Vai dar exatamente igual? Não, é impossível dar igual. Mas tem que estar muito próximo. Se estiver muito próximo, significa que a estratégia tem um grande potencial de continuar performando dentro daquelas métricas. Agora, eu tenho um backtest, eu tenho um live trading. E o resultado é totalmente diverso, cara, não tenho confiança. Como é que eu vou te passar que meu risco máximo foi de R$1.000 se aqui foi totalmente aleatório? Isso aqui, pode jogar fora. Eu já deletei estratégia minha que tinha uma curva fantástica. Eu olhei para a estratégia, eu analisei cada trade, fiz, cara, isso aqui tá fantástico. Mas em live trade ela não tá performando do mesmo jeito. Teve uma estratégia, inclusive, que deu um lucro muito maior do que o backtest. Sim. Cara, o maior lucro diário tinha sido, R$500. Num dia bateu 2.000. Cara, isso aqui não funciona. Isso aqui tá errado. Por mais que tenha sido lucrativo, fugiu das estatísticas. Porque tem um ponto importante. As pessoas, elas só observam o drawdown. Risco máximo da estratégia, 2.000. Tá? Beleza. Ela não quer que passe esse 2.000. 2.000 tem que ser o limite, bateu 2.200, não, estourou tudo, não funciona mais nada. Tá. Mas o lucro máximo que tinha dado no mês aqui tinha sido 3.000, um exemplo. Aí nesse mês tu fez 5. A estratégia agora tá porrando, tá sendo fantástica, é muito boa. Nesse cenário, e quando ela vai contra, ele fica... Cara, mas se ela estourou a estatística, aconteceu alguma coisa. Alguma coisa que não tá legal. Para essa estratégia e vamos analisar o porquê deu diferença. Tanto para mais quanto para menos. Fugiu das estatísticas. Não é que fugiu da estatística ruim, fugiu das métricas. Se eu tenho uma métrica, eu tenho que me balizar só nela. Se fugiu daquilo, cara, tem alguma coisa errada. Então vamos parar. Então meu trabalho hoje é desenvolver estratégias. Só que eu tenho uma plataforma que usa um IA, eu consigo minerar 50, 100 milhões de estratégias em 10, 15 dias. Quem já assistiu minha palestra aí já viu o processo, depois a gente pode vir aqui só para mostrar isso. Cara, eu minero cerca de 100 milhões de estratégias. Depois de 10, 15 dias de todo o processo de mineração que eu faço, sobra 2, 3. Quando sobra 5, eu fico super feliz. De fato,
Dessas 5, ainda vai passar por meu crivo visual para eu ver se aquilo ali realmente faz sentido. Vou analisar o histórico, as métricas. Passa por 2, 3 meses de incubação no live trading em conta demo para eu comparar esse backtest com o resultado. Depois disso que eu vou avaliar se essa conta pode ir para uma conta real. Mas quando é que ela vai para uma conta real? Se fizer sentido dentro de um portfólio. Aí a gente vai para a parte de desenvolvimento de portfólio de estratégia. Por quê? Não adianta eu ter uma estratégia que compra todo dia 10 horas e outra que também compra todo dia 10 horas. As duas são iguais. Sim. Por mais que os alvos sejam diferentes, ela tem uma correlação muito grande. Porque a perda provavelmente vai ser a mesma. E os ganhos podem ser um pouco diferentes. Os resultados são diferentes, mas a correlação é grande. Então, para mim, faz mais sentido ter estratégias que elas entram em pontos diferentes, observam indicadores diferentes, cenários diferentes, tempos gráficos diferentes, entendeu? Janelas de tempos diferentes para que durante todas as operações, igual eu te mostrei hoje, são 20 estratégias descorrelacionadas. No final do mês, eu quero que 5 estratégias vão perder, mas as outras 15 consigam recuperar essa perda e ainda fechar no lucro. Sim. Meu objetivo é fechar com lucro. Eu quero que o cliente, eu quero que a minha conta termine no positivo. Então, a gente tem que parar também de colocar como robô sendo impressora de dinheiro. Sim. Não é. Ele vai ter os momentos bons e ruins. Por isso que eu falo que o robô não funciona, mas um portfólio bem montado funciona muito bem. E o investidor, principalmente, você que está aqui, está assistindo, está interessado no assunto, você tem que parar de querer ser trader de robô, babá de robô. Cara, pluga estratégia. Eu acho que já teve cliente assim. Principalmente o trader, que é o cara que gosta de ficar clicando, acompanhando o mercado. Ele viu o mercado caindo, o robô comprou. Aí ele, cara, esse robô comprou, não é para comprar, tá no lugar errado. Ele vai lá e pum, desliga o robô, fecha a operação. Sabe o que eu trago desse exemplo? Tem muito cliente que às vezes fica... Porque a maioria dos meus clientes são clientes que operam manual. Fala assim, amigão, vamos fazer o seguinte. Você gosta de dar pitaco do robô? Abre uma subconta, opera manual, e se você em um ano conseguir performar mais que o robô, eu te pago o almoço. Tá aí o desafio, ó, você tá assistindo aí o episódio, abre uma conta, se em um ano você conseguiu ganhar dinheiro na automação e eu pego e equiparo na conta do robô, e claro, né, a gente vai equiparar o capital que cada um tem. Volume operado. Isso, exato, vamos equiparar isso, mas ser justo, né? A gente vai ver quem tá operando melhor, se é você ou o robô. Eu aposto um almoço no robô. Tem todas as estatísticas. Eu tenho certeza. É porque, pensa o seguinte, cara, vamos trazer aqui a consciência. Você operando manual, você tem uma técnica que você foge dela, por isso que você não tem consistência. O seu psicológico é contraintuitivo para operar, por isso que você perde dinheiro. Operacional todo dia muda. Tem o dia da fúria. Tem o dia do medo. Fúria. Cara, não, o trade manual, não tô falando que não dá certo, conheço gente que ganha muito dinheiro. Eu passei a ganhar dinheiro depois que eu comecei a usar automação. Por quê? Eu fui vendo meus vícios operando manual e o que o robô fazia. E eu aprendi, cara, eu sei onde eu tô errando, porque com o robô eu aprendi onde eu tô errando, que era o quê? Não saber estopar. O meu maior problema era esse. A minha técnica era muito boa, tinha uma boa taxa de acerto, mas saber aceitar o stop no final do dia. É difícil. Pronto. Pra mim, o robô, grande virada de chave pra operar manual foi isso. Lembra quando eu falei da taxa de acerto? Sim. Então a gente fica buscando ter micro lucros, pequenos lucros e uma perda. Quando a gente vai perder, a gente acaba tendo que sempre alongar o nosso stop. Pô, stop é de 500 pontos, R$100 com um contrato. O mercado tá descendo, tá indo lá... pegar no teu stop. Só que cara, esse mercado vai voltar. Vou tirar o stop. Ou então, deixa eu botar mais embaixo. No lugar de estopar, vou fazer um preço médio, vou botar o stop aqui embaixo no 700. Aí tu comprou de novo. Cara, tu mudou totalmente teu operacional. Sim. Certo? Da mesma maneira que o mercado tá subindo, tá indo pro teu take. Eu duvido que alguém faz. Vou tirar o take. Vou colocar em vez de 1.000, vou botar 1.500. Depois que eu comecei a rodar com automação, tu começa a ver. Cara, a primeira vez... Hoje rodando com automação, sabe uma coisa que eu aprendi também, que eu até falei no podcast com o Scott da XP, eu tenho deixado o contrato andar. Nem stop deixo, porque um dia que eu pego notícia, velho, o mercado explode. Cara, os dias que eu mais ganho grana são os dias de tendência. Entendeu? Então, eu fico sempre observando que eu sempre montei setup que era sempre contra a tendência e eu gostava de fazer setup de grid. Sim. Cara, no dia que o mercado vai para um lado sem volta, sem respiro... Ele te estoura. A gente ficava tentando comprar, a gente fala, né? Segurar a faca caindo. Sim. Cara, não era uma faca, era uma katana, porque ela arranca o que tem na frente. Hoje eu vejo que é o seguinte, hoje no almoço a gente tava lá. O mercado começou a subir, começou a fazer venda e, pô, tá tudo dando compra. O robô tava com 5 vendas. Cara, eu tava neutro. Eu nem fiquei feliz e nem fiquei triste. Eu não fico mais abalado. Por quê? Eu simplesmente confio nas métricas. Eu sei que no final do dia eu vou ver o que deu. E pra você ver, né? Ó,
eu tenho a conta dos robôs, que a gente até mostrou, né, no vídeo que a gente postou hoje nos stories no almoço. Os robôs estavam vendidos e eu no manual estava comprado. Eu não fui zerar o robô para operar comprado. É uma conta distinta. Por quê? São duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes. Por quê? Porque às vezes, no dia de hoje, eu posso ter ganhado dinheiro no manual e posso ganhar dinheiro com o robô. Não quer dizer que porque eu comprei o robô vendeu, um tem que ganhar, outro tem que perder. Tem uma coisa que eu também sempre usei o seguinte, no começo eu queria um robô que ele não fizesse tudo sozinho, porque eu não tinha confiança no que ele faria. Ficava com medo de sair uma notícia, o mercado puxar para um lado todo, ele fazer um preço médio, que a gente chama, né, um grid contra, e eu me ferrar. Acabar minha imagem e tomar um stop da mesa. Então eu ficava monitorando e a ordem de entrada era eu que fazia. E o robô ele conduzia as operações. Então ele dava o sinal, tinha o indicador, deu sinal de compra. Clicava em comprar. Aí deixava o robô conduzindo. Aí ia conduzindo. Só que, cara, a gente quer o quê? Ganhar rápido, mas na perda a gente aceita perder mais. Cara, virar essa chave de eu quero buscar... Quanto foi a última vez que tu fez no manual 2.800 pontos? Acho que você, quando eu fiz... Duvido, você que tá assistindo aqui agora. Mas isso numa notícia, nem foi. Cara, tu deixar uma operação... Não foi por habilidade. Uma operação abriu 9h30, 10 horas da manhã. Deixa o mercado correndo. Terminou o dia 2.800 pontos. Eu lembro que eu fiz isso, tem até um post no meu Instagram. Eu acho que foi 2019. Primeira vez que eu fiz isso no trade manual. Cara, eu me senti o rei. Cara, que massa. Eu nunca peguei, acho que nem foi isso. Foi 1.900, 1.800 pontos, alguma coisa assim. Eu me senti realizado naquele dia, porque eu nunca tinha pego uma operação tão longa. E depois eu comecei... Eu fui scalper, assim, eu sempre gostei. Porque é mais fácil. A gente vai lá garantir um lucrinho, 2, 3, 4, 5, fez 50, 100 reais, pô, tá massa. Aí o que é que tu vai fazer? Eu começar a aumentar contratos, vou botar agora 2, 3, 5 contratos. Aí tu vai buscando aqui dali, tu faz 500, 600 reais. Tu fica anestesiado pelo valor financeiro. Mas o teu stop... Pô, tu tem um stop às vezes R$2.000. Cara, tem que ganhar 3, 4 dias seguidos para recuperar um dia de perda. Sim. Hoje eu fico muito tranquilo. Eu tenho um dia de perda, 2 dias, 1 dia, às vezes eu já recupero tudo. Passei um drawdown 2 meses ruinzinho, 1 mês bom, eu recuperei e tive lucro já contando todo o período. Legal. Então, hoje eu vejo que é o seguinte, uma dica para você que está aí buscando automação, até a gente estava conversando, hoje eu não vejo mais o robô como sendo um mero robô, sendo um produto para o day trader, para ficar acompanhando, vendo todo dia. Pensa no produto como sendo um fundo de investimento. Então, cara, eu gosto de fazer trader. Eu não, né? Tô falando, me colocando no lugar do cara. Eu parei de clicar já faz uns 5 anos, não sei mais o que é ficar clicando. Não tenho mais paciência nem emocional. É por isso que eu fui para o mercado de automações. Então, pensa no seguinte. Alocação como se fosse um fundo de investimentos. Cara, tem ali Smoking Snakes, tem o pessoal, tem vários outros portfólios. Cara, abre uma subconta, coloca um capital, 10 mil, 15 mil reais, não sei quanto você tem aí, e faz um portfólio de portfólios. Pô, o Lucas está aqui, tem outros assessores também que estão aí estão nos assistindo, que já têm acesso a essas lâminas, já sabem como montar um bom portfólio. Aloca nisso aqui, cara, deixa com pelo menos 4 meses e esquece. Tu pode acompanhar? Pode, é normal, a gente fica ansioso querendo saber o que está acontecendo, até porque é day trade, mas pensa no longo prazo. A curva, ela é assim. Sim. Ela sobe e baixa. Então, no final de 4 meses, é uma estatística da própria OnTick, da plataforma, em 4 meses, 85% dos clientes que saíram depois de 4 meses saíram com lucro. Então, a gente tem uma métrica que 95% dos day traders são perdedores. Mas as automações... Não, eu afirmo que é 99. Eu acho que até mais, porque não conseguiu pegar o público todo. Sim. Mas imagina, tu tem uma base com 95% dos clientes que fazem day trade, perdem dinheiro, e tu tem outra base que fala que as automações que fazem day trade por pelo menos 4 meses, os clientes que usaram os robôs para fazer day trade durante 4 meses saíram com lucro. 85% dos 85%. Clientes. Aí você... 15% perdeu. Aí o Zezinho Trader que vende mentoria no Instagram, no YouTube, que é o que mais tem hoje em dia, né? Fala assim, não... Day trade com robô não funciona. O seu então que dá certo, né? Os 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 é 4. O cara quer provar que os dados são uma mentira, né? Isso eu fico assim encabulado. Como é que a internet hoje em dia, as pessoas criam uma inverdade absoluta, que é, robô não dá certo. Meu amigo, você nunca rodou um robô. Como é que você vai falar que robô não dá certo? Você testou todos os robôs? Você está olhando os dados, o que os dados provam? Que 99% das pessoas que operam manual perdem pelos fatores psicológicos, o financeiro, tudo impacta. E você é ganhador, seus alunos são ganhadores, e é óbvio que não, a gente sabe a realidade. Né? Robô
vai ganhar mais dinheiro que o humano, é inevitável. Se for, porque o robô é o seguinte, ele automatiza. Se você tem uma estratégia merda, a automação vai ser o quê? Um resultado bom? Não, Sim. cara. Ele só vai automatizar aquilo. Mas se você tem uma estratégia que ela é boa, tem as métricas boas, tem os potenciais, tem as estatísticas boas, você tira todo o ruído emocional e você consegue otimizar os parâmetros para que você consiga entender quais são as melhores configurações daquela estratégia. Então você consegue melhorar. Você consegue melhorar em muito. Você tira o emocional, você não tem mais aquele delay de entrada. Tem um vídeo teu que tu fala que não espera o candle fechar. Tu já entra porque tá bom. Né? Tem estratégia que espera o candle fechar. Cara, todas as minhas estratégias, elas operam sempre na abertura, certo? Na abertura do candle, ele analisa o histórico. Por quê? São boas práticas. Sim. Eu não posso colocar uma estratégia, fazer um backtest de uma estratégia com candle aberto, com alvos curtos. Então, você que está assistindo aí depois, você pode analisar. Cara, qual é o histórico que a gente tem para fazer uma análise de backtest? OHLC. Somente abertura, máxima, mínima e fechamento do candle de 1 minuto. Então, se eu coloco um alvo de 30 pontos, 50 pontos, o que aconteceu dentro daquele candle? Eu não sei. Eu sei que ele abriu num ponto, foi na máxima, foi na mínima e fechou. Mas o que aconteceu primeiro? Ele abriu, foi na máxima, veio na mínima e fechou? Ou ele abriu, foi na mínima, depois foi na máxima e fechou? Ou ele abriu, ficou ali um tempão de lado. Variáveis ali. Entendeu? Né? Então, se eu ponho um alvo de 30 com stop de 50, que são os alvos scalper, cara, o que é que vai acontecer ali primeiro? Não sei. Então, se eu coloco no backtest que ele tem um alvo simulado nesse meio do período, é OHLC. Então, ele vai abrir, máxima, mínima, fechamento. Se eu tenho um alvo de compra de 30 pontos, o que é que vai acontecer primeiro? Alvo de 30. Então, tu vai ter uma estratégia que é aquela curva que você já deve ter visto. Não é uma curva, ela é uma linha reta para cima, só as ranhuras. Por quê? Fazendo compra para cima. É muito fácil. Se tu olhar na base do MetaTrader 5, lá no manual, tem falando como ele faz a simulação dos ticks dentro do OHLC. É simulado, mas tá tudo calculado ali dentro. Tu monta uma estratégia, um algoritmo, que ele segue exatamente aquilo dali para sair no lucro, vai ter uma curva fantástica. Então, tu pode enganar qualquer um com backtest. Sim. Ou você pode não enganar, mas ser enganado por um backtest mal feito, falho. Sim. Então, os teus alvos... Por isso que tem essa responsabilidade, galera, de ter uma curadoria por trás das estratégias, cara. Que é o que tem hoje dentro da Unti, que ela não permite entrar desenvolvedor em que a própria XP não valide as estratégias. Então, a gente está falando do Walter, um especialista de robô. Não é o Zezinho Trader que ali aprendeu a programar semana passada e está lançando um robô com backtest. O que eu mais vejo no mercado é pessoas vendendo robôs que não dão resultado. Eu tenho um histórico que todas as pessoas que seguiram o capital recomendado da estratégia que eu recomendo, nenhuma quebrou. Por quê? Tem que seguir o quê? Tempo. Tempo, exato. Então pensa é igual eu falei, já ficou 5 meses no prejuízo, cara. Eu fiquei desesperado. Meu Deus, será que descorrelacionou? Eu passei 3 meses num drawdown. 3 meses. É desesperador. Eu sou desenvolvedor, eu entendo as estratégias, eu que desenvolvi, eu que fiz tudo. Eu fiquei preocupado. Sim. Mas o meu período de estagnação era de 4 meses. Sim. Então já estava na minha cabeça, cara, esse vai ser o último mês de período de estagnação histórico. Eu espero que volte. Eu acho que agora é o melhor momento para entrar. Cara, teve os clientes meus que entraram, porraram de grana. Pegou a curva toda subindo. Em 1 mês e meio a gente recuperou os 3 meses de drawdown. Legal. Entendeu? Então imagina, tu tem que entender as métricas. Voltando lá para aquele ponto do início. Qual é o melhor momento de ativar uma estratégia? Nos períodos de drawdown, no período que está caindo. Mas tudo isso baseado nas nossas métricas. Igual você falou, cara, o máximo de dias consecutivos de perda foram 5. Cara, no 4º dia de perda, pluga. 3º dia, já tá no momento bom de quero entrar. Entra aqui, ó. Quando perder 2, 3 dias, tu entra. Por quê? Tu já entra com desconto. Tu não vai entrar tendo possibilidade de perder. Mas a galera gosta de comprar topo. Do drawdown. Sim. Imagina, tu precisa de 5 mil de capital. Em 3 dias, 5 dias, ele perdeu R$1.000, por exemplo. Sim. Então, só precisa de 4 agora, porque 1.000 já foi. Aí o cara na cabeça dele não vai entrar porque tá perdendo. E acaba se lascando. Aí acaba tu entrando no momento que tá no topo histórico, na hora que ele vai começar a fazer aquela curva, tu entra já tomando porrada. Aí tu entra, faz uma curva em J, que demora 2, 3 semanas pra voltar, robô não funciona. No final do mês tu desliga, vai pagar os custos das operações, sai no 0 a 0. É o que eu mais vejo. Pluga a estratégia. 1 semana tu fica acompanhando, perdendo, não funciona, desliga. Cara, o que eu mais tenho de exemplo é isso. Um monte de cliente que entrou, começou a perder, desligou. Aí começou a ganhar, ganhou. E depois vou ligar. Liga, aí passa uns 2, 3 dias, tomou um drawdown. Terceiro dia do drawdown, perde. Aí imagina, ele pegou essa janela de perda, essa de perda, essa de perda, essa de perda. O cara que entrou do começo até o final, ele fez todo o ciclo, mas olha o lucro, ele saiu daqui pra cá. Não é uma linha reta, ela foi, desceu, subiu, mas no final tá aqui. E teve cara que ele só pegou essas porradas. Então no final do período, quem ganhou dinheiro? Quem teve paciência, cara. Quem teve paciência. Tem um ditado que eu sigo desde 2021, 2022, teve um cliente meu que me falou o seguinte, cara,
eu não quero algo que lucre muito, eu quero algo que seja duradouro, ele lucre pouco, mas por um longo tempo. Consistência. E eu fiz uma frase com base nisso que eu usei pra mim: ganha mais quem consegue chegar mais longe. Legal. Né? Então, às vezes, tu tá querendo um resultado de 10, 15, 20, 50% ao mês. Cara, tu vai no meio do caminho, tu vai quebrar. Vai. Tu vai tomar uma porrada. Porque o risco é proporcional ao retorno. E o mercado vai dar uma balançada que você não vai se adaptar, porque você tá muito alavancado. Então, vai chegar uma hora que vai passar aquele drawdown ali um pouquinho, você já vai conseguir quebrar tua conta. Ou então, você vai ficar muito machucado que vai demorar muito para você voltar. Então, cara, diversifica. Pensa nas automações como sendo algo fantástico, mas que você não deve colocar seu capital todo. Sim. Pensa assim, é uma alocação, é um fundo de investimento. É uma das caixinhas. Uma das caixinhas. E, Walter, pra gente finalizar aqui o nosso podcast, que esse podcast foi um dos melhores que eu já fiz, cara, assim. Obrigado. Trazer um nível de consciência pra galera, alertar sobre as verdades do mercado. O que você pode dar de conselho final pra gente estar finalizando aqui o episódio, que já estamos estourando o horário. A equipe aqui de Filmei já tá brava com a gente, mas a gente vai trazer... E a gente nem falou sobre o Snakes, né, que tá lá com vocês. Trouxe até as moedinhas aqui, ó, que você nem viu. O que é? Isso aqui são Challenge Coins, né? Isso aqui, o portfólio Snakes... portfólio do Smoking Snakes, inclusive não é esse daí, esse aí já é de outro modelo, foi baseado todo na FEB, né? A Força Aérea Brasileira. A Força Expedicionária Brasileira, que a FEB, que na Segunda Guerra Mundial, né, visitou os campos de batalha lá da Itália e conseguiram ter sucesso, né, nessas missões. Então foi a Força Aérea junto com o Exército, fizeram a famosa Sentapua e tem o esquadrão aqui que são os Smoking Snakes. Que veio deles a ideia disso. Veio dele o nome veio deles. Foi uma homenagem que eu fiz para os pracinhas, porque disseram que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil participar de uma guerra e lutar e sair vitorioso. E eles foram lá e no campo de batalha... Não fazia ideia. Pra mim, Smoking Snakes era um nome aleatório. Era um nome aleatório. Então, tipo assim, ó, cobra fumando, tipo, o negócio... Era mais... Então, virou um símbolo, né? Porque são as cobras fumantes. Tem até uma música que eu posto direto lá no meu Instagram. Você pode entrar no Instagram lá, Walter Robôs, tem lá, uma cobrinha fumando. Me segue lá. Se você gostou, me segue lá, tá? E fala que veio do podcast, que eu vou ficar muito feliz. Que foi até de uma banda, que agora esqueci o nome, mas chama-se justamente Cobras Fumantes. E é uma música que relata sobre a história desse pessoal que tem aqui na moeda, né? Você pode comprar e também no mercado deve vender. Essa aqui foi de 75 anos. Do dia, né? Do dia lá da guerra, que foi de 2020. Legal. Essa moeda já deve estar saindo agora, a de 80 anos, 2025, né? Vai sair agora. E é justamente sobre a tropa brasileira que foi lá para os campos de batalha durante a guerra e conseguiu sair vitoriosa nesses campos. Então, eu penso o seguinte, cara. Eu quero montar um exército para esse campo de batalha dentro do day trade, que é uma guerra diária, que a gente vai com emocional, com tudo, notícias, tudo impacta. Então eu tenho que ter uma tropa, eu tenho que ter um exército muito bem preparado. Então a gente vai, para formar um exército bem preparado, eu tenho que estar pronto para N cenários diferentes e totalmente atípicos e muitos deles inevitáveis. Então quando eu pensei em montar um portfólio, esse portfólio ele tem que estar pronto para todos os cenários, de alta, de baixa, de muita volatilidade, de pouca, de lateral. Então na hora que eu montei o portfólio, foi pensando justamente nisso. Eu quero um portfólio que, independente do cenário, eu consiga lucrar. Mas eu sei que os dias de perda também acontecerão. Mas no dia que isso acontecer, eu quero que perca o mínimo possível. Então eu quero que uma estratégia consiga proteger a outra. E o foco todo dele é o quê? Segurança. Ganha mais quem chega mais longe. Então, prefiro que a gente passe por um período de estagnação um pouco maior, tenha um drawdown ali, mas que eu sei que em poucos meses, em pouco período, a gente consegue recuperar e o cliente que entrar e confiar nas estatísticas, nas métricas, em 4, 6 meses de turbulência, de guerra no mercado, ele consiga sair no lucro. Então, esse foi o objetivo de montar esses Smoking Snakes. Tem os outros dois que vai ser lançado recente agora. Provavelmente quando você estiver assistindo já deve estar disponível. Que vai ser a Operação Bravo e a Operação Delta. Que vão ser 3 estratégias no Bravo, 4 na Delta, que vão complementar esse portfólio Smoking Snakes até que a gente consiga ter aquele que eu mostrei lá na hora do almoço. Hoje meu portfólio principal tem 20 estratégias, certo? Eu sei que para um cliente alocar 20 estratégias é muita coisa, às vezes não tem um capital suficiente. Mas eu quero distribuir essas estratégias em portfólios diferentes para que descorrelacionados. E às vezes você não tem o capital todo de um portfólio de 20 mil reais, mas você quer começar a investir, quer sentir a temperatura da água. Plugar um portfólio menor com 3 estratégias, outro com 2. Eu também não sou o único, nem sou o melhor. Cara, tem muita gente boa nesse mercado. Dentro da Untick tem vários outros players, desenvolvedores que inclusive recomendo que você traga aqui para que a gente consiga fomentar um pouco mais o conteúdo.
conteúdo, eu posso conectar depois. Cara, a gente já está pensando em montar um portfólio de desenvolvedores. Não só o meu, mas uma estratégia minha que faz muita relação com aquela outra, com esse outro player. E no final, a gente vai ter um portfólio muito mais descorrelacionado também de viés. Porque eu penso de uma maneira, desenvolvo de um jeito. Você pensa de outro jeito, ele pensa de outra forma. No final, a gente vai ter um portfólio de portfólios que isso realmente dá mais segurança. Então, você que está pensando em investir, não queira ficar fazendo trade de robô. Confie nas métricas e nas estatísticas, confie nos resultados, entendam, né, o que é que as métricas, o que é que aquela lâmina está querendo te passar. Cara, período de estagnação, 90 dias, não saca antes. Tu vai perder dinheiro. E tu vai estar perdendo dinheiro porque tu sabe. Sim. Porra, drawdown, são R$2.000. Tu vai entrar com 5.000, é 40%. Tu vai operar com 5, 10 contratos, multiplica isso vezes 5, vezes 10. Então tem esse nível de consciência. Você tem que ter consciência de que você está entrando, pensa como um robô sendo um fundo de investimento. Cara, tu tá alocando capital numa coisa que é gerenciada por mim, os robôs são gerenciados por mim, mas eles executam as operações, mas não deixa de ser como se fosse um fundo de investimento. Sim. Certo? As operações vão acontecer, no final do dia, o que é que o cliente quer saber? O que é que você quer saber? Quanto que eu tive de lucro, quanto que eu tive de perda. Sim. No fundo, você é apenas um mero investidor, não queira ser um trader de robôs. Você vai perder dinheiro. A gente tem estudos estatísticos que mostram que quem fica intervindo nos robôs são os que mais perdem dinheiro. Então, cara, investe a grana, deixa lá, confia nas métricas, tá perdendo. Tá dentro da métrica que eu aceitei na hora que eu ativei? Tá, então mantém. Segura. Sim. Cara, estourou a métrica. Agora sim. Provavelmente, antes de estourar essa métrica, o próprio desenvolvedor, eu sou uma das pessoas que faz isso. Cara, essas estratégias aqui não estão performando do jeito que deveriam estar performando. Ou estamos chegando muito próximo do risco máximo. Então vamos fazer o seguinte, vou parar as operações, vou avisar os clientes, vou tentar entender qual é a estratégia. Às vezes é uma estratégia. Uma estratégia, às vezes, ela tá conseguindo, tá performando muito mal e ela tá levando tudo para baixo. Uhum. E às vezes, cara, tu trocando uma estratégia, ajustando um parâmetro, mudando o mercado ali, da forma como o mercado tá se comportando, a gente consegue melhorar esse portfólio e seguir bem. Então, assim, apesar de ser robôs, a gente precisa ter essa gerência aqui em cima e essa parte da curadoria, tanto do especialista, quanto do assessor, quanto da OnTick, da própria OnTick, quanto da própria XP, para que o cliente final tenha lucro. Então essa curadoria é muito importante, porque nosso objetivo, é ver o cliente com lucro. A gente conversou disso no almoço hoje. Não importa o que o robô faça, se ele solta fogo, se ele faz barulho, se ele pisca a tela, no final ninguém quer saber, não importa a metodologia que eu utilizo. O que importa no final é que o cliente consiga ter lucro, pagando todos os custos, a DARF no final ele tenha lucro. E quanto de lucro, quanto de risco. Isso é o que conta. Quanto que eu vou me expor de risco, para qual é o meu retorno? No final, resumindo toda essa conversa, pensa sempre no investimento como se fosse um fundo de investimento. Quanto que eu vou me expor de risco e qual é o meu potencial de retorno? Pronto, acabou. Não, cara, eu não entendo nada de robô, tu não precisa programar, tu não precisa entender sobre métricas, backtest. Ativar e acompanhar o resultado. Confia e investe pensando que seja um fundo de investimentos. Deixa lá 6 meses. Daqui a 6 meses, cara, eu tenho certeza, você não vai quebrar sua conta, só se você fugir dessas métricas. Mas se a gente fala, capital mínimo, R$10.000, coloca o capital mínimo, eu duvido que você quebre sua conta. Duvido. Por quê? A curadoria é muito grande, ninguém vai deixar que isso aconteça. Antes de chegar naquele máximo que foi estabelecido, a gente já vai estar trabalhando para que isso aqui não chegue, para que não aconteça, para que a gente reverta. Tem 3 mãos olhando, a assessoria, XP e o desenvolvedor. Cara, é praticamente impossível que dê esse errado, que a gente chegue no risco da ruína. Só se você fizer algo diferente do que está planejado. Então, alinhamento de expectativas é super importante. Você vai investir num fundo, você vai comprar uma ação. Beleza? A gente acabar logo, senão a gente vai se estender. Vai comprar uma ação. No fundo, você está o quê? Acreditando que o gestor daquela empresa, o diretor, a companhia, está fazendo algo que a companhia vai se valorizar, vai crescer de valor e o papel vai se valorizar junto, vai expandir os negócios, fazer alguma coisa. Mas você não conhece nem o gestor, você está confiando apenas na companhia, a curadoria da companhia. Então você vai colocar lá, primeiro mês, a bolsa caiu, a ação caiu 5%, tu vai vender? Tu vai perder dinheiro? Ah, mas eu tô na ação. Certo, cara. Mas às vezes essa ação não vai pagar dividendo nesse período. Não faz sentido você estar ali dentro. Só para virar sócio, você não é nada ali dentro. Você não vai receber nada por isso. Mas é importante que você acompanhe para que você entenda o ciclo. Então aqui é da mesma maneira. Você vai ter que alocar o capital e vai ter que aceitar todo esse período. Sim. Então entenda as métricas, entendam as estatísticas. Eu sei que às vezes é complicado. Até para o assessor, às vezes é complicado entender. Eu sei disso. Então pensa como uma alocação num fundo de investimento. Qual é o risco que eu tenho e qual é o potencial de retorno e qual o período mínimo que eu deveria deixar alocado aquele valor.
E pronto. Para e deixa lá. Esse denominador. Eu garanto que no final você vai conseguir ter um bom retorno. Principalmente se você fizer uma alocação num portfólio de estratégias. Num portfólio de portfólios. É o que eu vejo. As estatísticas nos dizem, a própria Ontic já falou. Em 4 meses, 85% dos clientes que tiveram ativados tiveram lucro. Então a gente tem uma métrica que é totalmente oposta do mercado tradicional. O cara que é day trade, só 5% ganha. 95% perde. O cara que está fazendo day trade usando as automações dentro da Ontic com pelo menos 4 meses, 85% foi lucrativo, 15% perdeu. Então, acontece. Não tem espaço para todo mundo, inclusive. A gente tem um limite. Porque a gente o capacity, né? Capacity. Quanto de operação que eu consigo colocar num book de oferta sem consumir, sem danificar o book, sem mudar tudo? Cara, isso é uma coroadoria muito forte. É um estudo muito pesado que a gente faz para que a gente não tenha estratégias que tenham 10 mil clientes. Sim. Não consegue, isso não dá certo. Para que você, cliente, no final, acabe ganhando dinheiro. Isso é sem dúvida. E, pessoal, para encerrar aqui o programa, não esqueça de curtir, comentar, seguir o nosso canal e compartilhar, é claro, esse episódio com seus amigos, nos grupos de WhatsApp. Segue o Walter Robôs no Instagram. É Walter com W. Walter com W, Robôs. Né? E olha, aqui eu vou estar trazendo outros desenvolvedores também para falar do mercado de automação. O Walter é uma pessoa que eu confio muito no portfólio. Estou rodando o portfólio dele na minha conta pessoal. Lembrando que eu posto todos os dias o resultado independente de ganho e perda nos shorts aqui do YouTube. E você pode estar acompanhando, é só você estar se inscrevendo aqui no canal. Walter, tamo junto. Lucas, obrigado pelo convite. Foi show de bola, foi massa. Muito bom. E, cara, falamos bastante de robô e de como você tem essa oportunidade de estar ganhando dinheiro daqui para frente. E vamos embora. Se você gostou desse conteúdo, cara, o mínimo que você tem que fazer é afundar esse like aqui agora. Segue lá o Lucas no Instagram, me segue também, Walter Robôs, e comenta aqui embaixo qual foi o maior insight que você teve nessa live aqui. Eu vou fazer questão de responder um a um aqui nos comentários. Então, tá feito o desafio. Comenta aqui, afunda o like, ajuda a gente a desenvolver, a fomentar esse conteúdo que é fascinante, é muito bom e não é mais o futuro. A automação já é o presente. Irmão, beleza? Obrigado mais uma vez. Tamo junto. E obrigado você que assistiu até aqui. Aguardo você no nosso próximo Papo de Trader.